Na última aula, nós começamos os protozoários que pertencem ao reino Protoctista. Eu falei que os protozoários são divididos em 3 filos: o filo Sarcomastigófora, o filo Ciliófora e o filo Apicomplexa. Eu comecei o filo Sarcomastigófora, que é dividido no filo Sarcodina, exemplo, ameba, inclusive uma ameba parasita importante, que é a entamoeba histolítica, e comecei também, na última aula, o subfilo Mastigófora, ou flagelado em latim, que são aqueles que apresentam flagelo como estrutura de locomoção e também que ajuda a captura de alimento. Dentro desse subfilo Mastigófora, nós temos flagelados, mastigóforas de vida livre, que não causa mal para ninguém, vive, se reproduz no meio ambiente, e nós temos também flagelado, mastigófora parasita. O primeiro exemplo que eu trabalhei, muito importante, inclusive, na América do Sul. No Brasil, o Trypanosoma cruzi, que nós pegamos por contaminação indireta, tem um vetor, que é o barbeiro. Lembrando que você não pega o Trypanosoma cruzi no momento da picada do barbeiro, mas após ele defecar. E, normalmente, após a sua alimentação, o barbeiro defeca. E nas fezes dele estão o parasita Trypanosoma cruzi. Muito bem. Continuando, então, o subfilo Mastigófora, nós temos outros parasitas flagelados importantes para o ser humano no Brasil. Mais um seria a Leishmania brasiliensis. Então, nós temos mais um parasita flagelado, continuando os flagelados, que seria a Leishmania brasiliensis. Quer dizer, já está te avisando no nome brasiliensis, que é comum aqui no Brasil. E também nós temos que grifar sempre nome científico. Um traço embaixo do primeiro nome, um traço embaixo do segundo nome. A contaminação da Leishmania brasiliensis é indireta também. O que é a contaminação indireta? Existe um vetor, então tem um transmissor, tem um animal, um outro organismo que vai transmitir para o ser humano a Leishmania brasiliensis. Então a contaminação ela é indireta. Se é indireta, é porque tem vetor, tem um transmissor. Quem é o vetor nesse caso? Um mosquito. Então, o vetor, né, seria um mosquito. Temos que lembrar que mosquito vetor é o pernilongo. É o mosquito que bebe sangue. E mosquito que bebe sangue é a fêmea. Então, quando nós falamos mosquito vetor, mosquito que transmite alguma doença para o ser humano, é sempre mosquito fêmea. Ah, por quê? Porque o mosquito fêmea precisa do teu sangue para ficar fértil, para fertilidade. E o mosquito macho não. O mosquito macho, geralmente, ele bebe seiva de planta. Então, ele não é transmissor de doenças. Vamos dar alguns exemplos? Ora, mosquito é transmissor da dengue, transmissor da febre amarela, transmissor da malária, transmissor da zika, da chikungunya, da leishmaniose, e é tudo mosquito fêmea, que vai lá picar você, beber teu sangue e transmitir a doença. Lembrando que, nesse caso, o mosquito, ao picar você, já transmite o parasita, diferentemente do barbeiro. No barbeiro, ao picar, ele não transmitia o Trypanosoma cruzi, porque o barbeiro só transmitia após defecar. Agora não. Agora o mosquito transmissor da Leishmania brasiliensis transmite o parasita no momento da picada, porque o parasita mora na boca do mosquito. Então, na hora que o mosquito te pica, já transmite o parasita. Nesse caso, a Leishmania brasiliensis. Então, esse mosquito aqui, né, é chamado popularmente de mosquito palha. Mosquito palha. E o nome científico dele, pode ser do gênero Phlebotomus. Gênero Phlebotomus. É o mosquito transmissor da Leishmania brasiliensis. Então, a contaminação é indireta. Quando a contaminação for indireta, é sinal que tem um vetor. Que medida profilática que seria interessante? Qual profilaxia? Combate ao vetor. Então, combater o vetor, né? Evitar
criadouros de mosquito, evitar água parada, porque água parada não é só criadouro do mosquito transmissor da dengue. A água parada é criadouro de qualquer mosquito. Então, todos os mosquitos que são transmissores de doenças, evita-se, né, não deixando água parada, ou até com veneno para matar o mosquito adulto. Então, aqui é o combate ao vetor, e é claro também, né, aqui seria tratamento. Tem tratamento? Tem. Tratar doentes, né? Tratar doentes. Esse mosquito aqui, geralmente, o mosquito fêmea, transmissor da leishmaniose, ele pica você depois das 5 horas da tarde. Também para baixo do joelho. Normalmente, a feridinha fica ali, no local da picada do mosquito, e não cicatriza fácil, e começa a aumentar a ferida pelo corpo. Também chamada de doença de pescador, que é muito comum na beira do rio, tem muito mosquito, né? Aí o mosquito pica, fica uma feridinha, e essa feridinha não cicatriza, é um tratamento demorado, complicado também, a doença chamada leishmaniose. Lembrando que esse parasita tem em várias regiões do Brasil, inclusive na região sul e na região sudeste também nós temos a leishmania brasiliensis. Como que é o nome da doença? A doença, vamos por aqui embaixo, a doença é a leishmaniose. Leishmaniose é o nome da doença causada pela Leishmania brasiliensis. Um outro nome popular, úlcera de Bauru. Ah, por que úlcera de Bauru? Porque era muito comum na região de Bauru, no interior de São Paulo. Úlcera porque gera feridas na pele. Então, úlcera de Bauru, nome popular da leishmaniose. Então, seria mais um flagelado importante parasita do ser humano. Contaminação indireta. Nós temos ainda um outro flagelado, um outro mastigófora também importante no Brasil, que você adquire agora por contaminação direta, que é a Giardia lamblia. Nome científico de novo. Giardia lamblia. A Giardia lamblia é um flagelado, é um mastigófora, causador de uma disenteria. Então, a Giardia lamblia você pega por alimento contaminado, água contaminada, a contaminação, vou abreviar aqui, a contaminação ela é direta. Já sabemos que a contaminação direta envolve água, alimento, solo, alguém deve ter defecado no meio ambiente, alguém contaminado, contaminou o alimento, contaminou a água, contaminou o solo. Então, contaminação direta. Que medida profilática que nós usamos quando a contaminação for direta? Educação sanitária, higiene pessoal, saneamento básico, tratar doentes, tudo aquilo que eu venho falando já. Então, medida profilática aqui seria, profilaxia, medida profilática. São as mesmas, né, sempre quando envolve a contaminação direta. Então, a contaminação direta, alguém defecou no meio ambiente, contaminou o alimento, contaminou a água, contaminou o solo, medida profilática, educação, higiene, saneamento, tratar os doentes. Qual é o nome da doença causada pela Giardia lamblia? Causa uma disenteria, igual a ameba, disenteria. Se causa uma disenteria, é sinal que esse parasita flagelado, ele mora no intestino. Então, olha, disenteria, também chamada de giardíase. Giardíase é uma disenteria. O parasita mora no intestino. Temos ainda um outro parasita flagelado importante, causador de uma DST. DST é uma doença sexualmente transmissível. Esse flagelado, o nome dele é Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis. Ah, peraí, mas vaginalis, então é vagina, né? Então é só a mulher que tem. Não. O homem também pode ter. Durante a relação sexual, o homem pode se contaminar, pegar o Trichomonas vaginalis, que está presente na vagina da mulher. Então, essa DST é muito comum a se adquirir, inclusive, em beira de piscina, em sauna, em assento, em roupa compartilhada.
você pode pegar o Trichomonas vaginalis. Como você pode pegar também pela relação sexual. Então, a contaminação, ela é direta, ok? Você pode pegar por assento sujo, relação sexual. Então, podemos chamar de uma DST, que é uma doença sexualmente transmissível, muito comum na adolescência, Trichomonas vaginalis. Quais medidas profiláticas, então? Cuidado com assento, cuidado com banheiro público, cuidado em compartilhar toalhas, né? Até roupas íntimas. Então, porque é muito fácil de se adquirir por contato. Qual é o nome dessa DST, dessa doença sexualmente transmissível? Tricomoníase. Então, o nome da doença, tricomoníase. É uma doença também sexualmente transmissível. Você pode pegar por contato direto ou até por relação sexual. Só recapitulando, então, quais são os flagelados importantes parasitas do ser humano? O que nós já vimos? O Trypanosoma cruzi, que é um flagelado por contaminação indireta, que nós pegamos por fezes do inseto barbeiro, barbeiro é o vetor, Leishmania brasiliensis, contaminação indireta também, pegamos por um vetor, que é o mosquito Phlebotomus, no momento da picada do mosquito, a Giardia lamblia, que é um flagelado causador de uma disenteria, contaminação direta, medidas profiláticas, educação, higiene, saneamento, tratar doentes, e mais um, que é o Trichomonas vaginalis, que é uma DST, é uma doença que você pega por assento, né, contaminado, pode ser por roupa íntima, por toalha, por relação sexual. Então, também é uma DST, porque é uma doença sexualmente transmissível. Profilaxia é você evitar, né, contato com assentos, ou pelo menos limpar os assentos antes de sentar. E o uso de camisinha também é importante para evitar qualquer DST, inclusive o Trichomonas vaginalis. Muito bem, então eu trabalhei com vocês o primeiro filo de protozoário, que envolve os sarcodíneos, ou sarcodina, que é a ameba, e os flagelados, ou mastigófora. Vou trabalhar agora, então, mais um filo dos protozoários, que é o filo Ciliófora. Então, nós temos mais um filo Ciliófora. Eu trabalhei o filo Sarcomastigófora. Então, agora, o filo Ciliófora. O que significa foros? O sufixo foros significa portador. Então, é o portador de cílios. São aqueles que apresentam cílios. Mastigófora é portador de flagelo. Mastigo é flagelo. Cílio é cílio mesmo em português. São estruturas pequenas. Lembram os cílios dos olhos. Não tem nada a ver com cílios dos nossos olhos. Só lembra, porque são numerosos e pequenos, mas são estruturas celulares, são estruturas da célula. Então, ciliófora são portadores de cílios. Portador, ó, o sufixo foros, e aqui, cílios. Ah, mas não tem um nome em latim? Tem. Você pode chamar de ciliados. Ciliados. Em latim, né? A mesma coisa. O que é ciliófora, né? Ciliado são portadores de cílios. O que eles apresentam para a sua locomoção e captura de alimento? Vamos colocar o desenho aqui de um ciliado. Olha, ele apresenta vários cílios. Olha só, são numerosos, vários cílios que ele usa para locomoção e captura de alimento. E uma outra característica muito importante desses ciliados é a presença de dois núcleos. É uma estrutura unicelular, é uma célula e apresenta dois núcleos. Dois núcleos, e a estrutura que ele utiliza para locomoção e também puxar o alimento, que os cílios vão batendo, tem um movimento ondulatório, esses cílios se movimentam, puxam o alimento que é absorvido pelo ciliado. Então, essa estrutura aqui recebe o nome de cílios, que ele usa para se locomover e capturar alimento.
a grande maioria dos ciliados são de vida livre. Nós não temos nenhum parasita importante para o ser humano. Então, eles não causam doenças no ser humano, vida livre. Eles são muito utilizados no estudo em laboratório. Vamos dar um exemplo de um ciliado muito importante de vida livre, que é muito comum na água doce, o Paramecium caudatum, que seria, né, um grande ciliado. Ele é bastante utilizado em pesquisa. Paramecium, vamos colocar aqui, Paramecium caudatum, é o nome científico de um ciliado de vida livre, muito comum na água doce. Temos que grifar embaixo de novo. Ó, Paramecium caudatum, de vida livre. Então, não tem nenhum parasita importante, nenhum parasita significativo, né, aqui no Brasil para o ser humano. Porém, nós temos agora mais um outro filo, o terceiro filo, que é o filo Apicomplexa. O filo Apicomplexa, ele apresenta o contrário, todos os representantes parasitas. Então, nós temos mais um filo chamado Apicomplexa. Apicomplexa, que seria o terceiro filo dos protozoários. Nós vimos, então, o filo Sarcomastigófora, o filo Ciliófora e agora o filo Apicomplexa. Neste filo Apicomplexa, nós temos, né, seres unicelulares que produzem uma estrutura chamada esporo para sua reprodução. Tanto que um nome muito usual, muito comum para o Apicomplexa era esporozoário. Então, o nome, hoje, filo Apicomplexa, né, também você pode utilizar mais um nome, esporozoário. Esporozoário. Era muito comum chamarmos esse grupo aqui de esporozoário. O que significa esporozoário? Significa que ele tem esporos para reprodução. Utiliza esporos para a reprodução. Por isso que ele é chamado de esporozoário. Esporos são estruturas germinativas. O que significa isso? Tem capacidade de dar origem a um outro indivíduo. Você encontra esporos em vários seres vivos. Vegetais têm esporos para sua reprodução. Você pode encontrar esporo em protozoário, que é o esporozoário. Fungos apresentam esporos. Bactérias podem formar esporos. Agora, animais pluricelulares não. Não é comum, né, você encontrar isso em animais. Agora, em protozoários também encontramos, né, que é uma estrutura para reprodução. Lembrando que esporo é uma estrutura N, é uma estrutura haploide, tem a metade do número de cromossomos da espécie. E esse esporo vai dar origem a um outro indivíduo. Então, vai ser utilizado na reprodução do organismo. Por isso que o nome é esporozoário. Mas por que o nome Apicomplexa, então? O nome usado hoje, o nome mais usado, mais atual, que deve ser usado para esse filo Apicomplexa, é referente a uma estrutura que a célula desse organismo apresenta, que ajuda ele a entrar na célula hospedeira. São parasitas do sangue e, normalmente, o Apicomplexa ou esporozoário, eles vão se reproduzir, vão se multiplicar dentro de uma célula do sangue. Então, Apicomplexa é referente ao complexo apical, que é uma estrutura presente nos organismos Apicomplexa, complexo apical, que o organismo parasita vai utilizar para penetrar na célula hospedeira. Então, o complexo apical é uma estrutura para o parasita, né, Apicomplexa, para o parasita penetrar na célula hospedeira. E essa célula hospedeira é a célula do sangue. Eles são parasitas do sangue. Então, por isso que o nome também é Apicomplexa. Quer dizer, apresentam o complexo apical. E esse complexo apical é usado pelo parasita para entrar na célula hospedeira. Um outro nome possível, que é esporozoário, é referente
a produção de esporos para a sua reprodução. Muito bem. Vamos colocar, então, uma característica muito importante aqui do apicomplexa, o esporozoário. São seres, são protozoários, são organismos unicelulares, parasitas do sangue. É um filo só de parasitas. São todos parasitas. Todos causam malefício no seu hospedeiro. Todos parasitas e parasitas do sangue. Todos parasitas do sangue. Nós temos dois exemplos muito importantes, inclusive no Brasil. Dois exemplos. Vamos colocar aqui, ó. O primeiro exemplo muito importante é o gênero Plasmodium. Ó, Plasmodium. O Plasmodium é um gênero. Vamos colocar aqui SP. O que significa esse SP? Significa que qualquer espécie desse gênero, chamado Plasmodium, pode causar a doença conhecida por malária. Então, o Plasmodium é um gênero causador da malária. Ó, malária. Então, se você colocar aqui SP, significa que qualquer espécie desse gênero pode ser o causador da doença chamada malária. Muito comum, né, em vários países africanos, muito comum no continente africano, no Brasil também, na América do Sul, na Índia, na Ásia, né? E é uma doença negligenciada. Por que negligenciada? Porque é uma doença do Equador para baixo, países tropicais. Então, os grandes laboratórios de biotecnologia não têm muito interesse na produção de uma vacina, por exemplo, de um medicamento que cause menos efeitos colaterais. Então, o tratamento, né, da malária, tem tratamento, não tem vacina, mas tem tratamento, ainda são, né, o tratamento é feito com derivados, com moléculas, né, provenientes do quinino. O tratamento ainda é feito dessa maneira. E nós temos, é claro, várias espécies que podem causar a malária. Na próxima aula, eu vou comentar com vocês qual é a espécie mais comum no Brasil e quais são as outras espécies de plasmódio também causadores da mesma doença que é a malária.